Vamos nos harmonizando agora e para isso façamos uma prece. Senhor, queremos neste momento suplicar sua misericórdia sobre nós. Envia os bons espíritos, teus mensageiros, à nossa presença, para que eles nos protejam e amparem os trabalhos desta noite. Agasalha-nos com teu amor generoso, sustenta-nos em nossas fraquezas e corrige-nos em nossas imperfeições, para que sejamos instrumentos de tua vontade soberana e merecedores de tua paz. Que assim seja. Nesta noite nós temos o nosso convidado ilustre, como sempre, que para nós é uma grande alegria quando ele vem apresentar para nós os estudos que ele faz, que nós sempre temos assim sempre uma alegria imensa em recebê-lo, porque sempre que ele nos traz as mensagens, a gente fica durante a semana pensando em tudo que ele fala para nós, a gente fica meditando durante a semana. Então é com muita alegria que ele veio hoje, o Gerson Tavares. Que Jesus te abençoe. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. O tema que nos é proposto para esse breve encontro tem por título a valorização da vida. E, de fato, necessitamos sempre voltar à reflexão desse assunto, valorização da vida, e o Espiritismo tem muito a contribuir, exatamente porque vivemos, embora na plenitude do século XXI, com os recursos formidáveis da produção de saberes que nos caracteriza a civilização, os recursos impressionantes da tecnologia, os aportes da ciência. Apesar de tudo isso, e com todo o desenvolvimento da sociedade, nós ainda vivemos às voltas com a angústia, fazendo com que Eric Hobsbawm, sociólogo britânico, ele teve o ensejo numa obra que tem por título A Era das Incertezas. Quando findou o século XX, essa obra de Eric Hobsbawm é uma reflexão a respeito do homem contemporâneo. E uma das suas conclusões é que vivemos o tempo da banalização da vida, sob todos os aspectos. É a banalização por meio dos vícios, é a banalização da vida por meio da violência, a banalização da vida por meio do suicídio e de outras formas de atentado contra a vida, contra o bem-estar, a saúde integral. A banalização da vida. E nesses dias de cultura materialista tão acendrados, desde a Revolução Industrial, quando se estabeleceu o princípio da produção de consumo, da produção de bens de consumo em massa, e com a cultura materialista e hedonista, o consumismo é uma das características do homem contemporâneo. E nesses dias de intensa produção de bens de consumo, de coisas que são importantes, outras mais ou menos, e outras tantas nada importantes, mas que a sociedade contemporânea, por causa do materialismo, do hedonismo, a produção do significado de status, dessa representação estúpida do status, de poder econômico, de luxo, de glamour, fez com que a criatura humana de hoje produzisse aquilo que não tem importância ou necessidade alguma, mas recebesse o selo de importante na conjuntura atual. De modo que o indivíduo sai à cata de coisas de que não precisa, mas tem uma representação social muito interessante. Então, criamos as castas sociais, quando alguns poucos têm grandes possibilidades de aquisição nessa arena de consumo,
outros mais ou menos e outros quase nada. Então, muitos assistem os festivais, os banquetes dos poderosos da sociedade, que se ergastulam, se rejubilam com as possibilidades de consumo e de vivência dos prazeres numa sociedade de ética hedonista. Então, aqueles que assistem também a desejam. O fato de o indivíduo não pertencer às castas dos poderosos, do ponto de vista social, econômico, político, também desejo tudo aquilo que os outros estão usufruindo e que dá a impressão de que jamais teremos a possibilidade de conquistar. E numa sociedade atrapalhada nas conceituações, equivocadas nas definições, estabelece tudo isso como felicidade. O bem-estar é toda a felicidade de que podemos almejar. O luxo, as possibilidades de o indivíduo fazer as viagens fascinantes, as viagens de turismo, as viagens de passeios. Nunca se viajou tanto para fora e quase nada para dentro. Se viaja tanto para fora, o indivíduo tem estabelecido como sonho, e hoje se fala muito em sonhos, os sonhos dos indivíduos, os sonhos de conquistas. Então, um dos sonhos das pessoas de hoje é viajar, curtir, usufruir, pouco interessado na cultura, pouco interessado no conhecimento que pode oferir em suas viagens, mas sim, primeiro, para dizer que viajou, e é tão importante. Exibir nas redes sociais as suas viagens, nos selfies que exibem uma felicidade que não é real, mas exibe para que outros também desejem fazer o mesmo, para curtir, para o usufruto, para os prazeres. Então, tem se viajado cada vez mais para longe. Quanto mais para longe for, mais interessante é. Representa maior poder aquisitivo, maior status. Então, o indivíduo ganha um título no pódio da vacuidade humana. Hoje se deseja viajar tão mais para longe que já há um planejamento por um bilionário norte-americano que está investindo bilhões de dólares num projeto para uma viagem a Marte. Eu assisti isso numa matéria, uma reportagem de televisão. Então, entrevistando bilionários técnicos que estão organizando essa viagem para Marte, já estão vendendo os bilhetes. Tem alguns milionários que já estão comprando. Porque, segundo o projeto, daqui a 15, 20 anos, isso será possível. Então, eu estava assistindo a matéria na TV com o meu filho e conversei com ele e filosofei. Perceba, as pessoas estão querendo ir cada vez mais para longe, agora para Marte. E nas entrevistas, afirmavam os técnicos e aqueles vaticinadores, os profetas do fim do mundo, de que a Terra tem os seus produtos, as suas fontes naturais se esgotando. E então, nós precisamos buscar essas fontes em algum outro lugar. Então, é preciso empreender essa técnica das viagens interplanetárias para trazer de outros lugares ou colonizar outros planetas para que a raça humana continue a viver, a sobreviver. Então, disse, veja como nós continuamos com o espírito colonialista, disse para o meu filho. Porque o indivíduo está destruindo a Terra e quer ir colonizar outros planetas para destruir outro planeta. Então, é assim, o indivíduo continua com essa sanha voraz de possuir, consumir, tão somente usufruir, não interessando nada manter, renovar, proteger, cuidar, velar. Não, isso não é importante. O importante é consumir até a exaustão. O indivíduo não percebe, quanto mais consome, se consome. Quanto mais consome, mais está perto do túmulo o seu corpo. Como não sabe e nem interessa saber o destino da alma, então vai ter uma grande surpresa. Então, eu comentei com meu filho, o espírito de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, alerta que as viagens interplanetárias, elas não serão possíveis enquanto a criatura humana estiver ainda com a sanha dominadora, colonizadora. Somente quando a sociedade estiver moralmente renovada, a ponto de não permitir que esse espírito de domínio
e de uso, de consumismo, se ainda se encontre nele. É necessária a renovação pela fraternidade, pelo despojamento, pela abertura ao altruísmo, sem egoísmo, sem narcisismo, sem consumismo. Enquanto essa transformação não se der, as sonhadas viagens interplanetárias, do jeito que imaginam, não será possível. Somente na sociedade transformada. Porque há mecanismos, há dispositivos nas leis de Deus que não permitirão que a tecnologia alcance esse desiderato, até que os recursos morais do indivíduo apresentem-se favoráveis a novos empreendimentos. Então, o homem continua sonhando para viajar cada vez mais para longe. E aqueles que não logram, não conseguem viver esses banquetes de uma sociedade atormentada de materialismo e de consumismo, desejas. Se lhes falta vigor moral, o indivíduo tentará, através de expedientes inconfessáveis, por meio de mecanismos contra a lei humana, e especialmente contra as leis de Deus, pela violência. A violência que graça na nossa sociedade, ela é um produto de um ambiente materialista e hedonista, de uma cultura e de definições que se estabelecem de luxo, de poder econômico, de poder político e de intensos prazeres. Aqueles que não logram viver essas experiências, desejam-nas. Faltando-lhes vigor ético, moral, empreenderão outros meios. Não importam os meios, o que importa é conseguir. Não é de espantar, portanto, o nível de violência na atualidade. Mas há outra forma pelo qual o indivíduo se refugia, se não é a violência dirigida por meio da revolta, porque todo violento, todo aquele que viola a lei humana, viola as leis da consciência, é um indivíduo revoltado. É revoltado e deseja escapar, fugir desta realidade, da qual não deseja melhorar, recuperar-se, por meio da vingança contra a sociedade. O homem violento, aquele que se vale do furto, do roubo, daquele que se vale do latrocínio, daquele que a vida humana do outro não vale nada, não vale mais que a vida de uma barata, esse indivíduo é um revoltado e deseja fugir desta realidade de revolta íntima por meio da vingança contra a sociedade. São indivíduos que se vingam da sociedade. Eu era adolescente e aconteceu um sequestro no Rio de Janeiro, de um médico muito conhecido no Rio, de sobrenome Lengubrer. Ele ficou 11 dias no cativeiro na Floresta da Tijuca, até que a polícia identificou, desbaratou e então recuperou, salvou o homem. Ele, numa entrevista, ele disse: durante esses 11 dias, eu procurei verificar, manter a calma, enquanto eu percebia a equipe, que era uma equipe grande, a quadrilha era grande, uns estavam cuidando dele, outros fazendo intercâmbio com a família e a polícia para estabelecer um resgate. E a polícia, com técnicas, com métodos, foi ganhando tempo para tentar localizar, com êxito. E então, ele disse: durante esse tempo, aqueles que ficavam comigo, outros que vinham e saíam, eu percebia que eles eram indivíduos muito agitados, lógico, nervosos. Eles tinham que estar nervosos, porque eles eram os malfeitores. Então, eu procurei manter a calma e analisá-los. Eles utilizavam capuz. Numa medida que passou o segundo dia, o terceiro dia, como são bandidos brasileiros, eles se ajustaram, se adaptaram e tiraram o capuz. E eu pude ver que faltava dente num, dente no outro. A forma como eles falavam um com o outro era de uma forma muito vulgar, de uma forma muito chula. E então, eu perguntei para eles, procurando construir um diálogo tranquilo, sereno, acalmá-los, então retirar alguma coisa deles. E eles eram todos de uma comunidade, de uma favela, daqueles morros do Rio de Janeiro. E fui me dando conta, no diálogo, que eles cresceram num ambiente marcado pelas limitações sociais. Cresceram num ambiente vicioso, em que as drogas pululavam no seu meio. As armas
Era algo como se fosse um brinquedo. Era como se encontrasse uma pedra na rua, era uma arma nas mãos dos familiares, dos vizinhos. Acompanharam algumas reuniões de quadrilhas para assaltos, para sequestros. Eles cresceram assim e observavam a sociedade vizinha, dos prédios luxuosos, das casas requintadas. Observavam-nos com o desejo de também viver um pouco de todo aquele banquete. Na medida em que a idade foi se estabelecendo, na adolescência, desejavam de algum modo integrar essa sociedade, a sociedade que, embora adotando uma e outra religião, era uma sociedade hipócrita do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Foi negando a sociedade, fechando as portas para o acesso desses estigmatizados, porque todo indivíduo que vive numa comunidade em situação de vulnerabilidade social são pessoas estigmatizadas. É sobre os estigmas são marcas sociais, marcas psicológicas, e sobre os estigmas é que se constroem os preconceitos e a discriminação. Então, sob o preconceito e a discriminação construídos a partir dos estigmas, eles, então, tinham acesso à sociedade rechaçado, faltando-lhes essa possibilidade de acesso, que era algo bastante incomum. Eles, então, deixavam-se criar pela revolta. A revolta contra essa sociedade que vive as regalias, que vive o poder econômico e que debocha deles outros. Eles impedem o acesso, para que só eles possam curtir e usufruir dos prazeres do consumismo. E então, a revolta. É como ali, ao alcance, estão os homens fazendo uma proposta do denominado ganho fácil. Adequar-se, adaptar-se a essa realidade é algo muito fácil. E eles estão se adaptaram. O ser humano, ele é adaptável. E isso é um grande perigo. De alguma forma, é algo positivo, a adaptação. Mas também encerra um perigo. Ao mesmo tempo que é positivo a adaptação humana, porque a gente se adapta ao ambiente, modificando-o, do ambiente hostil, produzimos pelo conhecimento a modificação, tornando-o favorável à moradia, à vivência, à construção de uma comunidade, por exemplo. A gente se adapta ao frio, nos agasalhando, adaptamos-nos ao calor, nos despindo, de tal modo que a adaptação ela é muito interessante, mas ao mesmo tempo muito perigosa, porque o indivíduo que se adapta ao meio ambiente, ao contexto social, é perigoso, porque ele pode se adaptar aos revoltosos, ao ambiente de revolta, se adaptar ao ambiente de vício, se adaptar ao ambiente de crime. Esse é o grande perigo. Ao mesmo tempo que aqueles indivíduos que crescem no ambiente de luxo se adaptam ao luxo, não é um indivíduo que cresce no contexto que discrimina e que preconceitua os outros, se adapta. Quantos de nós nos encontramos adaptados ao meio em que crescemos, sem refletir, para verificar se é isso que eu desejo para a minha vida? Encontrar-me adaptado a uma família, a uma sociedade que discrimina, que preconceitua, que nega, que julga, e também que se corrompe. Então, a adaptação, que é uma característica humana, ela é positiva em alguns aspectos, mas é perigosa ao mesmo tempo, porque repete que o indivíduo se valha da reflexão para avaliar. Busque aportes éticos para então concluir, a partir de avaliações sérias a respeito. Porque nós crescemos e nos adaptamos. Nos adaptamos ao luxo, e então não admitimos a perda de luxo e nos afastamos da simplicidade. Então, esses mantêm a revolta contra essa sociedade. E então, Langhuber concluiu, eles cresceram neste contexto, neste ambiente, faltando vigor moral, que lhes daria a direção de um caminho bom, negando ao mal. Então, adaptaram-se ao ambiente em que se encontravam e passaram a pertencer às quadrilhas,
aos projetos de assaltos, roubos, sequestros. Então era assim aquela realidade. Ele, na entrevista, disse: nós, as pessoas que logramos uma excelente fatia do bolo social, precisamos empreender uma grande campanha. A campanha de produzir fraternidade, de acolhimento dos menos favorecidos, dos excluídos. É necessário estabelecer o amparo, o acolhimento, a abertura. Ele falou, sensibilizou a muitos, mas não produziu resultado, porque a sociedade com medo e preconceituosa permaneceu a mesma. Então, esses observam ou adotam a violência, ou então optam pela diminuição da sua autoestima. E então, podem se atormentar na depressão, por exemplo. Vivemos esses dias tão difíceis de uma sociedade tão aturdida a respeito do sentido da vida, em que o indivíduo, para viver e considerar-se feliz, precisa, então, viver os glamoures e as belezas do consumismo e dos prazeres numa sociedade confundida. Por essa razão, não é de estranhar que tenha tanta depressão na Terra. Não é de estranhar a ansiedade, a síndrome do pânico e outros transtornos da mente atormentada a respeito da vida, sem identificar e vivenciar o sentido profundo da vida. Por essa razão, temos esses dias de tanta depressão, que tem conduzido multidões ao suicídio. Participando recentemente de um evento relacionado à psiquiatria e à psicologia, os números atuais da Organização Mundial da Saúde dão conta que, no mundo, a cada 3 segundos há uma tentativa de suicídio. A cada 40 segundos, um suicídio. Demonstrando que vivemos esses dias atormentados. São 350 milhões de criaturas no planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, com depressão hoje. No Brasil, são 18 milhões. De tal modo que afirma a Organização Mundial da Saúde que, no ritmo que nos encontramos, em 2025, o suicídio será a primeira causa de morte no planeta. E chama a atenção a OMS para o número crescente de suicídios em adolescentes e crianças, o que é espantoso. Então, precisamos trabalhar, sim, a respeito da valorização da vida. E o Espiritismo tem muito a colaborar conosco quando a doutrina espírita nos desvela a imortalidade, para nos dizer que nós não estamos destinados ao túmulo. O corpo, sim. Nós, seres inteligentes, nós, seres morais, seres pensantes, não. Nós transcenderemos o túmulo, como já transcendemos o túmulo inúmeras vezes, porque nós já estivemos inúmeras vezes nos corpos, e inúmeras vezes atravessamos o túmulo, no qual ficou o corpo. O corpo que, até para ele, a morte não é uma palavra que bem define, porque, segundo sabemos com a ciência, a partir das descobertas de Lavoisier, nada se perde. Tudo se transforma. Então, o corpo que nós dissemos está morto, ele sofrerá uma transformação. Faltando o elan vital, a estrutura molecular, esse edifício se desmonta e volta para a natureza compor outros corpos. Então, o corpo também não morre no sentido profundo do termo, exato do termo, e se transforma. Enquanto nós, seres pensantes, nós prosseguimos vivos. O Espiritismo descortina essa realidade e demonstra cientificamente por meio do laboratório da mediunidade, para demonstrar de forma inquestionável a imortalidade da alma. E que nós, enquanto transitarmos na Terra, saibamos ter esse olhar imortalista. Porque o fato de sabermos que somos espíritos imortais não resolve as questões, os desafios que precisamos enfrentar. Os desafios continuarão, as tristezas nos visitarão, as decepções, frustrações continuarão sendo a realidade, as nossas expiações e provações permanecerão necessárias na pauta
de nosso progresso espiritual. Agora, o que muda é a nossa dinâmica interna, a nossa psicodinâmica. Isso sim altera se nós autorizarmos. Porque o simples fato de conhecermos pelo estudo e até mesmo nos convencermos intelectualmente a respeito da revelação da imortalidade da alma, não soluciona, enquanto o indivíduo não se colocar disposto a fazer com que esse conhecimento se torne uma vivência emocional, psicológica. Porque o indivíduo sabe, mas se não transforma isso em valores morais, emocionais, uma vivência emocional, psicológica, o indivíduo fará com que esse conhecimento seja apenas um conhecimento. E como apenas é um conhecimento, às vezes tem até dúvida. Eu já tive a oportunidade de receber mensagens pelo celular de companheiros espíritas dizendo-me assim: Deus se esqueceu de mim. Daí eu fico pensando, o que eu vou dizer para um espírita quando ele mesmo diz que Deus se esqueceu dele? Estávamos acompanhados, e então havia uma gravura referindo-se a Jesus. Então eu olhei, era muito bela a gravura, e então a pessoa olhou para mim e disse: tu acha que ele nos ouve? Eu olhei para a pessoa, a espírita, e eu lhe perguntei: por que alguma dúvida ou é uma brincadeira? Não, porque eu acho que ele não ouve. Por que você diz isso? Ah, porque até hoje ele não me atendeu. Então vivemos esses dias em que Jesus e Deus, eles têm que atender os nossos anseios. Jesus, para demonstrar que ele me ama, somente ele me servindo. Porque ao invés de a gente assumir a postura daquele que é o servidor de Jesus, nós queremos que Jesus seja o nosso serviçal. Então ele precisa atender os nossos anseios. As religiões, no ambiente de viés dogmático, tradicional, sem fazer críticas, mas uma análise, um estudo, tem produzido um Jesus que aceita imposições. Jesus que se sujeita a doações de dinheiros para nos assegurar paz e solução de todos os problemas. É impressionante como as pessoas, quando adotam o Senhor Jesus, muitos afirmam: eu estava no fundo do poço. Esse é um clichê já. Eu estava no fundo do poço, então hoje eu tenho um carro, último tipo. Eu já viajei para lá, para cá, para ali, para lá. Eu já fui para aqui, acolá. Eu já. Então Jesus demonstrou aos seus milagres através do atendimento dos nossos anseios materialistas. Jesus só é Jesus se ele atende nossos anseios materialistas. Poucos buscam Jesus com anseio espiritualista, moral, de transformação. Poucos buscam Jesus com interesse psicológico, emocional, ético, moral, espiritual. Não. É para tirar minha doença que eu construí em mim. Eu estou doente por causa de mim mesmo. E então, ele é que tem que tirar de mim, porque ele é poderoso. Então, em troca de algum dinheiro, de algumas doações, então ele me cura, ou me impede que algumas doenças me visitem. Enquanto eu continuo pensando do mesmo jeito, enquanto permaneço com os mesmos vícios, enquanto eu persevero nas mesmas emoções, produzindo raivas de forma muito rápida. Conheço pessoas que se irritam com uma facilidade impressionante. É impressionante a rapidez com que se irritam e o modo como reagem. E querem que Jesus, um passe de mágica, porque Jesus faz milagres. Continuam esperando o milagre de Jesus. E aquele que conhece o Espiritismo e o Centro Espírita, melhor ainda, porque agora tem os médiuns e temos os passes. E as pessoas não se dão conta que temos os passes. Passe de mágica, não. Então desejam resolver todos os problemas na visita semanal à casa espírita, mas continua sendo a mesma pessoa que foi ontem, anteontem, mês passado, alguns anos atrás, sem transformação nenhuma. Um senhor, há alguns anos atrás, ele foi conversar conosco na casa espírita. Ele é a primeira vez, foi no atendimento fraterno. E então, ele foi aqui, foi acolá e resolveu apelar.
Porque uma vez uma pessoa disse para mim, olha, eu já estive no psicólogo, já estive em psiquiatra, já fui na igreja evangélica, fui na igreja católica, agora resolvi apelar. Fui ao centro espírita. Muito bem. Ela me disse com todas as letras. Eu disse, muito bem, vamos lá, vamos à apelação. Então esse Senhor me disse que ele queria uma orientação, uma ajuda, porque na casa dele, ele, a esposa, os filhos todos crescidos, morando ainda com eles, era um senhor de uns 60 anos de idade. Eles tinham muitos conflitos, brigavam muito. Era uma pessoa que se irritava e tal. E então, eu conversei com ele, fiz algumas propostas de reflexão, apresentei com um livro e disse para ele, venha assistir as palestras. As palestras vão lhe ser muito bom e tal, os passes. E ele veio. Eu propus com um intuito, ele veio com outro. E então, depois de um tempo, ele volta a conversar comigo e diz, eu tenho vindo desde não sei quando, assistir as palestras, tenho lido, isso eu tenho gostado, tenho muito. Mas lá em casa continua a mesma coisa. Eu disse, é mesmo. E o senhor tem gostado das palestras, do que tem lido, do que tem ouvido? Sim, faz muito sentido. Então, e o senhor tem praticado? Ele olhou para mim muito espantoso. O que me espantou, o espanto dele. Porque ele me disse, praticar, mas tem que praticar? Eu disse, por incrível que pareça, sim. Daí ele me disse, eu pensei que os espíritos de vocês iam lá na minha casa e resolveram. Ir até que eles vão, eu disse. Ir até que eles vão, mas é que eles precisam da sintonia de vocês. Vocês precisam estar ajustados ao psiquismo deles. É necessário querer. Veja, o espanto. Por quê? Ele não é culpado por isso, isso é atavismo. O atavismo que a nossa tradição religiosa, desde a Idade Média, construiu em nós. Que a gente pagando o dízimo e não faltando aos cultos, o resto é com Deus e com Jesus. E como se trata no Espiritismo, não somente Deus e Jesus, mas também todos os espíritos bons. Por essa razão, vivemos esses dias ainda de angústias, porque o indivíduo não se decidiu pela vida, pela alegria de viver. Como diz o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, a coragem de ser feliz. Porque vivemos uma cultura da infelicidade. É a disputa para ver quem é mais infeliz. O indivíduo narra um problema, mas eu. Pois, nem te conto. Porque é a disputa infausta para ver quem tem a pior doença, quem tem o maior problema, quem tem um marido mais complicado. Porque até agora eu não vi uma esposa que tem um marido descomplicado. É um mais complicado com o outro. Então, e não se percebe que ela é mesmo a complicada também. Então as pessoas são complexas e não se percebem que precisam de transformação, porque é muito difícil a transformação. As pessoas não desejam, não queremos mobilizar recursos em nós de transformação, porque isso dá trabalho, exige tempo. Então não é de espantar a depressão e os suicídios, porque são mecanismos pelos quais o indivíduo tenta escapar da realidade, fugas. É quando a pessoa vivencia os seus conflitos que não quer identificar, não deseja identificar o conflito. Nesses dias em que tudo tem que ser muito instantâneo, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, fala que vivemos o tempo líquido. Tempo líquido. Líquido porque nós não conseguimos segurar o líquido pelas mãos. Vocês vão com facilidade. É tudo rápido hoje. Tudo muito rápido. Do ponto de vista tecnológico, o indivíduo tem um aparelho de celular, na semana que vem já tem outro, com mais recursos, é a televisão com outras possibilidades, é o computador, é tudo cada vez mais renovado, transformado. As relações interpessoais, a mesma coisa, é tudo rápido. E as pessoas não desejam mais viver processos, processo de transformação, processo de solução. Querem viver tudo de forma automática e instantânea. Querem comer alguma coisa, pega o miojo, que é mais rápido. Então, por isso, o professor de filosofia Mário Sérgio Cortella diz que a gente se tornou pessoas miojo. Os relacionamentos se tornaram relacionamentos miojo, porque é tudo rápido. E nos coisificamos, nos tornamos coisas, e tornamos as pessoas as nossas coisas. Então, coisificados, as pessoas deixam de ser pessoas.
Não é de estranhar a depressão, não é de estranhar a ansiedade, não é de espantar o suicídio na atualidade. Nós precisamos valorizar, sim, a vida. Nós perdemos a simplicidade. Perdemos a simplicidade. Numa sociedade consumista, materialista, capitalista, perdemos a simplicidade. Hoje nós precisamos cada vez mais de coisas e de dinheiro. Não há salário que dê. Não há salário que dê. Porque nós sempre precisamos de mais e mais. E se o indivíduo parar para refletir de forma muito tranquila, serena, a respeito das reais necessidades do nosso trânsito na Terra, a gente dará conta que não precisamos de tanta coisa assim. Perdemos a simplicidade. Sempre que posso, eu faço uma proposta às pessoas. Simplicidade. Menos exigências. Simplicidade. Simplicidade no dia a dia, na vida, no viver. Simplicidade no recurso das coisas de que precisamos. Simplicidade. Cada vez mais requinte. Cada vez coisas mais caras. E perdemos a simplicidade. Numa sociedade consumista e o consumo luxuoso, simplicidade. Hoje eu recebi o telefonema do Ibope, queria fazer uma pesquisa, e por final eles querem saber nossa posição social, nossa condição socioeconômica. Então vai fazendo pergunta, o que a gente tem de equipamentos em casa, o que não tem, e quantos tem? Tem micro-ondas, quantos? Tem geladeira, quantos? E etc. E aquilo que eu tinha, que ela perguntava, eu dizia um, né? Um só. E então ela foi perguntando, e eles têm lá os índices, os números, para fazer os cálculos, ver qual é a minha posição social, que também não me interessou. E então, vivemos esses dias de classificação, classe A, classe B, classe C. Dá a impressão que é um campeonato de futebol, zona do rebaixamento, zona de acesso e tal. Então, e nós queremos sempre pertencer à classe A. Então, vivemos dias de tormentos. Pessoas amigas revelam seus conflitos porque não logram viver o gaude de uma sociedade classe A. Queria morar naquele bairro, queria andar naquele carro, queria usar aquelas grifes, fazer aquelas viagens. Perdemos a simplicidade. E é tão bom a simplicidade. Dá menos trabalho, menos gasto de energia física e psíquica, menos tempo. O indivíduo que perde a simplicidade precisa gastar mais energia física e psíquica no afã de conquistar coisas, e não só conquistar, de mantê-las. De mantê-las. O indivíduo, quando consegue ter, o medo de perder. Então, as pessoas compram o carro e começam a botar tudo quanto é coisa possível para que ninguém furte. Então, fica ansioso, com medo de perder aquilo que conquistou com o suor do rosto. E então, vivemos esses dias de angústias, tanta energia física e psíquica investidas, e tanto tempo que deveria ser investido na conquista real do espírito imortal. Ficamos investindo em coisas que esbarrarão no túmulo com o corpo, e nós prosseguimos sem aquelas coisas. O que é espantoso para aquele que desperta do outro lado, sem aquilo pelo qual tanto lutou, tanto suou, tanto sonhou, e verificar que aqueles sonhos eram apenas quimeras, que não representam nada na realidade do espírito. Precisamos de coisas, sim, aquilo que é necessário na nossa jornada na Terra, mas há tantas coisas desnecessárias, que perde o seu significado funcional para assumir um status. Uma amiga, ela esteve no exterior e me disse, eu fui para o exterior, saí do Brasil para roubar o meu Rolex no exterior. Perceba que ela não disse o meu relógio, ela disse o meu Rolex. Por quê? Se ela me dissesse, roubou o meu relógio, mas Rolex, Rolex, ela pode. Então perdeu o significado funcional e passou a ter uma representação social. Meu BMW. Então, o meu Ferrari é uma representação social. Por isso, hoje as pessoas estão mais à cata de coisas que produzem representação social do que funcional.
O indivíduo não quer um carro para transportar, quer um carro para exibir. Nessa sociedade de pessoas aparências, há uma construção de aparência, de felicidade, de conquistas. Enquanto as angústias interiores. Conheço muitas pessoas que alcançaram os seus sonhos sociais, materiais e ausentes de paz. Alguém me liga da época da universidade. Há 30 anos que não conversávamos. E então, eu não reconheci. Jesus, sou fulano, lembra de mim? Ah, sim, da universidade, claro. Ah, eu me recordo dos seus planos, que queria o cargo Y, ter um motorista, o melhor apartamento da cidade, e tal, e tal. A gente não tem se falado, mas eu tenho notícias de você de longe, você conquistou tudo isso. Você deve estar feliz. Se ela me ligou, eu sabia que não estava, porque ninguém me procura quando está bem. Então, e eu falei isso para provocar. Daí ela disse, Gerson, eu trocaria tudo por um instante de paz. Então, agora podíamos conversar. Eu disse, então, pode falar. Ou seja, os indivíduos conquistam tudo no entorno e perdem-se interiormente. Porque perdemos a simplicidade. Simplicidade. Leão Tolstói, uma celebridade na Rússia pelos seus livros, pertencente à família digna do ponto de vista social. Rico, famoso, reconhecido, aplaudido como intelectual. Ele, quando vivendo as angústias internas, porque se deu conta que havia um vazio interno e todos os aparatos externos e das conquistas da intelectualidade, ele resolveu estudar o Evangelho de Jesus e descobriu que ele estava muito distante da felicidade autêntica, da paz real, e decidiu construir uma vida simples, voltar à simplicidade que ele perdeu. E então, ele distribuiu a sua riqueza, repartiu com os familiares e com instituições, e voltou à simplicidade. Para então encontrar-se, encontrar a paz que perdeu no luxo e na gloriula humana. Perdemos a simplicidade, valorizemos a vida voltando à simplicidade. Quando Jesus disse, naquele dia em que as crianças estavam em volta dele, pulava aqui, a criança tem um movimento lúdico, brincava, pulava, subia nele e tal. Os discípulos, não querendo que Jesus se incomodasse, afastavam as crianças. Ele disse, não, deixai que venham as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. É de um estudo psicológico excelente essa passagem. Mas queremos retirar apenas, pensar um detalhe desse estudo, que um dos traços da infância é a simplicidade. A criança é simples. Quando eu era criança, eu construía meus brinquedos, meu carrinho com lata de leite ninho vazio. A gente enchia de areia, fazia furo nas extremidades, botava um ferro, um cordão, e era o nosso carrinho. Quando queríamos fazer um ônibus, um caminhão, eram algumas 3, 4 latas. Hoje as crianças querem carros controlados por controle remoto. O celular, eles pegam. Ontem uma criança de 1 ano e 2 meses, eu quis mostrar uma foto, uma imagem bonita do celular, e ela foi deslizando. 1 ano e 2 meses. Nós já estamos ensinando as nossas crianças a perder a simplicidade ainda na infância. Ainda na infância, eles já estão perdendo a simplicidade. Tornam-se adolescentes, ainda na segunda infância, muito exigentes. Muito exigentes. E adolescentes que os pais, então, vão denominar de aborrecentes. Mas que eles construíram. Ensinaram-nos a perder a simplicidade. Como um espírito, na reunião mediúnica, através de uma médium, ele nos disse que no mundo dos espíritos, aturdido com a novidade da imortalidade, que enquanto estava na Terra nunca pensou a respeito de, porque a morte era uma coisa muito distante, mas que chegou para ele muito cedo. O que para Deus não existe cedo ou tarde. Então, no mundo dos espíritos, se deu conta, disse-nos ele, que ele não acompanhou a infância dos seus filhos.
Ele não se lembra de ter ficado um dia de 4 para que os filhos montassem nele fazendo de cavalinho. Ele não lembra de ter brincado de bola com os filhos, os movimentos lúdicos, de ajudá-los nos deveres de casa, deixava tudo para com a esposa, porque ele estava ocupando seu tempo e empregando as suas energias físicas e psíquicas para ter e mais ter, porque a sua ideia era nobre, diria a sociedade, para dar do bom e do melhor para a família, esposa e filhos. Mas o que é o do bom e do melhor? É o luxo. Então ele conseguiu tudo isso. A morte veio para a angulação humana muito cedo. No mundo dos espíritos, ele disse, se há inferno, esse é o inferno que eu vivo, porque eu me dei conta que eu não acompanhei, não eduquei os meus filhos. Eu não ensinei os meus filhos a viver, eu ensinei os meus filhos a ter. Então, nesses dias de tanto consumismo, nesses dias de materialismo, de capitalismo, voltemos à simplicidade. Valorizemos a vida. A vida ela é valorizada à medida em que saibamos construir uma filosofia de comportamento de simplicidade. E as crianças têm esse traço de simplicidade. Simplicidade que desde cedo nós estamos educando as crianças a perderem. Então, simplicidade. Nós temos nos distanciado da verdade, preferido a mentira. As verdades que conhecemos, a gente deixa de lado, deixa de molho. A imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a gente deixa de molho. E não reflete que aquela experiência que estamos vivendo é a minha expiação, é a minha aprovação. Ou são experiências para me puxar para frente. Porque nem tudo está relacionado a erros de um passado. Muitas das experiências desafiadoras, elas estão para me estimular para o futuro. Porque nós somos seres do vir a ser, seres do devir. Então colocamos de lado esses saberes e sofremos desmesuradamente. Nos espantamos com as ocorrências e nos esquecemos do conhecimento espírita. O que temos feito dos saberes espíritas? Realizei um seminário numa casa espírita em Florianópolis. Eu fui a pé, não era longe de casa, fui a pé. Na volta, o companheiro assim, Jesus, deixa eu te levar de carro assim, a gente conversa um pouco. Sim, vamos. E ele me disse, Jesus, eu estava há 2 meses na frente do edifício da minha mãe, esperando que ela descesse. E parou uma motocicleta com 2 homens. Um deles desceu, apontou minha arma, pegou a chave do carro e levou meu carro. Logo, depois desses 2 meses para cá, eu não tenho dormido mais em paz. Eu não tenho ficado em paz. Porque eu não tenho faltado à casa espírita. Eu estou sempre nas doutrinárias, estou nos grupos de estudos, nas reuniões mediúnicas, faço evangelho no lar. Porque isso me aconteceu. Eu disse, porque você, como eu, nós não somos tratados em regime de exceção. Nós não somos privilegiados. Nós estamos postos na terra. Estamos postos e expostos. E eu lhe disse, todo aluno primeiro tem a lição, depois tem a prova. São as nossas provas, para ver como a gente está se saindo, como a gente vai se sair. Perceba que ele só levou a chave do carro, levou o carro apenas. Veja como você está se comportando, de lá para cá. Imagine se produzisse um mal maior. Diante das possibilidades, foi um mal menor. E a gente já se aturde. Então, nós não somos tratados por regime de exceção. Não somos privilegiados. Mas somos alunos. Primeiro temos a lição e temos os testes, que a vida vai produzindo aqui e acolá, porque precisamos ser testados, avaliados, para ver como estamos nos saindo. Então, nós nos desesperamos diante das ocorrências. Deixamos de lado a verdade e queremos as mentiras, as falsidades, de que somos tratados de forma especial. Não somos. Nós recebemos a misericórdia especial como todos recebemos. Temos adotado ainda a mentira do luxo, a mentira do supérfluo, a mentira da vaidade, a mentira do egoísmo. Recebi um telefonema de um companheiro espírita e me disse assim, Gerson, nós estamos, eu, fulano, ciclano, estamos montando um grupo de estudos, e um grupo de estudos é mediúnico, um grupo especial. Os membros são só pessoas com nível superior, ou seja, que têm algum grau
de nível superior, de alguma graduação, pós-graduação, mas no mínimo uma graduação é a exigência para compor o grupo. E nós estamos te convidando. Eu disse, fulano, eu não posso fazer parte do grupo porque eu não sou de nível superior, eu sou de nível inferior. Eu disse, é mesmo? Jesus, mas tu és... Não sou. Não me adequo, nem me adapto ao grupo, porque eu gosto de um grupo de pessoas simples, que tenham um curso superior, que sejam simples, que não tenham um curso superior, que sejam simples. Seja como for, do jeito que for, e aquele que não for simples, que aprenda com o Espiritismo a simplicidade. Eu me lembrei do grupo de estudos a qual pertenço e que coordeno. Ali temos pessoas pós-graduadas, temos pessoas que mal sabem ler. Uma senhora, como eu tenho por hábito, pedir que os companheiros leiam alguma coisa, uma senhora assim, Gerson, eu te peço, porque ela percebeu que eu fazia esse pedido, nunca me peça para ler. Eu disse, por que a senhora tem vergonha? Ela disse, não, eu sei ler muito mal. Eu disse, é mesmo? Mas para não constrangê-la, então eu nunca pedi, respeitando o seu desejo, o seu pedido. Mas era tão boa a participação dela, porque ela perguntava, ela ouvia, eu dizia sempre para ela, a senhora tem que perguntar. Se alguém lê alguma coisa, aquela palavra não entendeu, a pessoa fala alguma frase que não entendeu, explique-me. A senhora tem que nos cobrar, porque aquele que sabe mais tem o dever de tornar explicadinho para quem sabe menos. É o dever nosso, de cooperação, de fraternidade. Os mais fortes, essa é a lei da caridade. Os mais fortes auxiliarem os mais fracos. Os mais fortes financeiramente, ajudar os mais fracos financeiramente. Os mais fortes de saúde para os mais frágeis. Os mais fortes de conhecimento para os que são menos aquinhoados de saberes. A comunhão de esforços e a fraternidade. Então ele disse, a senhora cobre de nós. Não entendeu? Pergunte. Não se constranja. É o nosso dever caminharmos juntos, sempre juntos. Uns vão mais adiante, outros menos, porque conforme as condições intelecto-morais de cada um, mas que todos possamos aprender e saber na medida dos seus recursos pessoais. Então é tão bom uma pessoa ser analfabeta com alguém letrado, porque nosso grupo é um grupo vinculado a Jesus, e não aos poderosos da terra. Nosso grupo é vinculado ao bem, e não aqueles que desejam apenas exibir cultura, conhecimentos, não, mas sim de gente simples, honrada, que deseja crescer. Então, eu não compactuo com um grupo que tem por requisito nível superior, quando o Espiritismo pede nível superior do ponto de vista moral, e não dessa intelectualidade que o indivíduo tanto valoriza na Terra, por algumas conquistas tão fáceis de se conseguir. Um título acadêmico é tão fácil. Agora, os títulos de enobrecimento, isso sim é desafiador, é que não tem como requisito os títulos acadêmicos. Então, simplicidade, e vincularmos-nos à verdade do bem, a verdade da imortalidade, a verdade de que vale a pena a humildade. Fala-se tanto em orgulho. Eu tenho feito propostas para as pessoas mais próximas. Abandone do seu vocabulário a palavra orgulho. Não utilize. Quando meu filho concluiu o curso universitário, ele apresentou o TCC, e um grupo de amigos assim, Gerson, você deve estar orgulhoso. Eu disse, não estou. Não estou. Eu estou satisfeito. Eu estou feliz, satisfeito, mas orgulhoso, não. Então, eles me olharam, por quê? Daí eu falei do orgulho, que ele é uma péssima escolha da criatura humana. O orgulho é uma das tragédias da sociedade. É o filho primogênito do egoísmo, do ego ditador, é o orgulho. Então, as pessoas falam, eu tenho orgulho de ser do jeito que sou. Eu me felicito, me alegro, me contento. Eu tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho do meu pai, tenho orgulho... Não. Alegria, satisfação. Comecemos a nos afastar do orgulho, a começar pelo vocabulário, e trabalhar intimamente a real condição e autêntica condição de humildade, de simplicidade. Valorizemos a vida através da simplicidade e da vinculação com a verdade.
A verdade da imortalidade, a verdade do bem, a verdade do amor, a verdade da fraternidade, a verdade da caridade. Vinculemos-nos ao bem incondicional. Valorizemos a vida, produzindo paz de espírito. Nunca a criatura humana teve tanta necessidade de paz de espírito como na atualidade. Nesse dia de tanto tumulto, de turbilhão da vida em sociedade, paz de espírito é a conquista mais fascinante que podemos almejar. Paz de espírito, serenidade. Aconteça o que acontecer, serenidade, equilíbrio. Nas situações mais prazenteiras e nas circunstâncias mais agudas, desafiadoras, paz de espírito, serenidade. Vinculemo-nos a Deus, busquemo-lo através da prece e do pensamento. Vinculemos a Deus. Temos esquecido tanto de Deus. Trabalhemos diariamente vínculos com Deus, através do pensamento, da reflexão, da oração. Quantos de nós adotamos o hábito da oração diária, não como uma forma ritualística, mas de uma forma natural, como um comportamento saudável, assim como temos a higiene diária, a alimentação diária, a oração diária como hábito salutar. Como dizia Jesus, nem só de pão vive o homem. Precisamos também do alimento do espírito. E a oração é uma das formas pelas quais entramos em contato com Deus e nos alimentamos, renovamos as nossas energias mentais, psíquicas, espirituais, morais, porque nos vinculamos a Deus e a Jesus. Oremos sempre. Saibamos construir bons pensamentos. Não valorizemos opiniões. Não valorizemos opiniões. Sejam elogiosas ou sejam de críticas. Não valorizemos. Um sábio disse a um senhor que foi buscar uma orientação a respeito da vida, como se comportar em relação aos outros. E então lhe disse, vá até o cemitério, escolha um túmulo, e então elogie bastante a pessoa do morto. E ele foi, não entendeu muito bem, mas foi ao cemitério, elegeu um túmulo. E então elogiou e voltou. Você fez o que eu pedi? Fiz. E então, e o que o morto disse? Nada. Ah, muito bem. Agora você vai lá, vai e critica, fala coisas horrorosas para ele. E, tudo bem, foi lá, sabe o que está dizendo. E foi, fez, xingou, criticou e tal, e voltou. Você falou tudo o que tinha que falar? Sim, falei. Ele respondeu, ora, nada. Pois bem, diante dos elogios e das críticas, se comporte como um morto. Não valorize, não responda. Siga o seu roteiro. Roteiro e produza o autoconhecimento para saber se está no caminho certo. As pessoas têm valorizado muito a opinião do outro. Há pessoas que desejam sempre um elogio. Sempre estão à cata de elogio. Sempre à cata de elogio. E há pessoas que têm esse tato psicológico, sabem que os outros querem elogio. E então elogiam. E começam a elogiar para cooptar a sua confiança e para dar o bote no momento certo. Então, cuidemos muito dos elogios, seja para a beleza física, seja para determinados atributos da personalidade. Cuidemos, o importante não é elogio, o importante é o que somos autenticamente. Também o importante são as críticas, é o que somos autenticamente. E isso precisamos estar sempre em revisão pelo autoconhecimento para seguirmos adiante de forma autoconsciente e autodeterminada. Não valorizemos, portanto, o que os outros pensam a nosso respeito. Tenhamos autoconhecimento e sigamos com serenidade. E trabalhemos o bem ao nosso alcance. Valorizemos a vida. Todos aqueles que violentam a vida de alguma forma, através de vícios, através do suicídio, ou se degeneram na violência, se entregam aos prazeres desregrados a título de liberdade, que se confunde na libertinagem, alcançarão sempre o mesmo destino, que é a infelicidade. Aqueles que optam pelo suicídio despertam no mundo dos espíritos e têm, diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, duas grandes decepções. A primeira, de que não morreram. A segunda, que não resolveram problema algum.
antes agravaram. Então, amemos a vida. Onde estivermos, como estivermos, amemos a vida. Valorizemos a vida. Se estamos no corpo, valorizemos a vida do corpo. Cuidemos do corpo. Cuidemos dele. Como diz Emmanuel, Espírito, através de Chico Xavier, nosso corpo é nosso templo vivo, cuidemos dele. Há muitos que têm produzido excessos para mais ou excessos para menos do corpo. Aqueles que desejam a ficção da beleza física, que é sempre temporária, é sempre breve, mas desejam a ficção, a fantasia da beleza física, então recorrem às cirurgias plásticas para tirar ou para pôr. Então, violenta o corpo de alguma forma. Outros pintam o corpo, outros colocam coisas nele, outros adotam posturas de uma apresentação esquisita para dizer, eu sou assim, beijinho no ombro, eu sou feliz. Não são. Porque o indivíduo feliz não tem essa exposição toda e não precisa decantar para os 4 ventos que é feliz. É feliz? É feliz. Não faz isso. E então se apresenta de forma esquisita para dizer, eu sou feliz assim. E eu digo, não é. Não é porque o indivíduo não é feliz assim. Porque o indivíduo feliz não precisa valer-se da sua esquisitice para então dizer, eu sou feliz, aceite como eu sou. A gente aceita. Mas a felicidade, como dizia Albert Einstein, o mundo dos fatos não conduz ao mundo dos valores. O mundo dos valores vem de outra região. E é a mesma região da felicidade. Não é essa região do exterior. Não é essa região da aparência, não é essa região quando o indivíduo apenas no discurso diz que é. Então, é necessário construirmos uma autenticidade, de dentro para fora. Somos espíritos imortais. O sentido da vida é o progresso intelecto-moral. O sentido da vida, na atual conjuntura evolutiva nossa, e um mundo de provas e expiações, é a transformação moral. Trabalhemos pela nossa transformação. Estudemos. Estudemos aqueles conhecimentos que contribuem com o nosso jeito de ser melhor. Estudemos a doutrina espírita, que tanto tem a contribuir conosco. Busquemos a casa espírita para produzir em nós melhoras, melhoria comportamental, a construção e ressignificação de uma filosofia de comportamento. Sigamos adiante, melhorando sempre, construindo um novo jeito de ser para melhor. Identifiquemo-nos com a fraternidade, com a solidariedade, com a caridade. Não nos espantemos com problemas, com dificuldades, com frustrações, decepções, com sofrimentos. São experiências evolutivas. Retiremos o melhor dessas experiências para crescer, para amadurecer, e não apenas envelhecer e nos infelicitar. Busquemos ajuda se tivermos dificuldades de seguir a jornada a sós. Busquemos ajuda, mas não nos entreguemos à infelicidade, não nos entreguemos ao infortúnio, e sim trabalhemos pela nossa felicidade. E que para o espírito, felicidade é paz de consciência. Numa edificação da fraternidade, solidariedade e caridade, a paz de espírito, a serenidade. Sigamos adiante, valorizando a vida da forma como se nos apresenta, que é a nossa realidade. Não desejamos a realidade do outro, porque a realidade do outro é a realidade do outro com os seus desafios. Trabalhemos a nossa, produzindo um futuro de paz, a partir de um presente realizador. E já é possível sermos felizes agora. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, numa das suas obras, que tem por título, Seja Feliz Hoje, porque é possível. A felicidade relativa hoje, a paz de espírito, a confiança inquebrantável em Deus, a fé no futuro, imortais que somos. Sigamos adiante e elevemos nossos pensamentos a Deus em gratidão. Gratidão pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, pelo seu Evangelho e pelos seus exemplos. Nossa gratidão a Allan Kardec, a doutrina espírita, que ilumina a nossa inteligência e pacifica o coração. Com espírito de gratidão, nós agradecemos esta abençoada casa
que nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, senhores, jovens, nossa gratidão pela atenção paciente, pela presença educada, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado. E nós agradecemos as palavras e os ensinamentos desta noite, que no início eu falei que era para a gente pensar durante toda a semana, mas acho que nós vamos algumas semanas pensando em tudo isso. Obrigada mais uma vez, Gerson.